os tipos de conjunções, né? As conjunções, então, elas vão ser coordenativas ou elas vão ser subordinativas. E hoje a gente vai ver um pouquinho, então, sobre isso. As coordenativas, elas vão ser classificadas em aditivas, né? As aditivas vão ser as palavrinhas e, nem. Exemplo, o homem não gritou nem chamou socorro. Né? Aditiva, a própria palavra já diz, dá uma ideia de junção, de adição. As adversativas, né? Dá uma ideia de adversidade. São as palavrinhas mas, contudo, porém, entretanto, todavia. É um exemplo disso. A praia estava cheia, porém não tinha sol. Dá uma ideia de adversidade, né? Praia cheia, não tem sol. As alternativas, então, vão ser as palavrinhas ou, ora, já, nem, né? Por exemplo, Karina, ora estuda, ora sai para se divertir. Dá uma ideia de alternância, né? A Karina lá, uma hora ela está estudando, outra hora ela está se divertindo. Né? Eu também poderia dizer, Karina nem estuda, nem sai para se divertir, né? Usando essa conjunção nem. As conclusivas, então, são as palavrinhas logo, pois, portanto, assim. E elas servem, então, para dar uma ideia de conclusão. Vou jantar, pois estou com fome, né? Eu vou jantar porque eu estou com fome. Vou jantar, pois estou com fome. Uma ideia, então, de conclusão. As explicativas, né, dão uma ideia de explicação, né? Então, vai ser o pois quando ele vem antes do verbo, o porquê, por quanto. E o exemplinho, então. Vamos começar a prova porque temos pouco tempo, né? É uma explicação. Vamos começar a prova logo, né? Porque temos pouco tempo. Essa é a explicação. Depois nós vamos ter, então, as conjunções subordinativas. Começando, então, pelas causais, né? Que vão exprimir uma ideia de causa. Também porque, assim como, tanto quanto. Né? Por exemplo, todos foram, visto que era um passeio legal. Né? A causa daquilo era um passeio legal, então todos foram. As comparativas, elas vão dar uma ideia de comparação. Como, assim como, tanto quanto. Né? Um exemplo, um grande amor é como acertar na loteria. Né? Um exemplo bem romântico. Tá comparando, né, tu encontrar um grande amor como acertar na loteria. As concessivas, que dão uma ideia de concessão, né, embora, ainda que, apesar de que. Por exemplo, ele continua cansado, ainda que esteja deitado, né? Tá deitado, mas ainda está cansado. Então, uma ideia de concessão. As condicionais, então, que vão exprimir hipóteses ou condição, né? São as palavrinhas se, caso, a não ser que, né? Desde que. As consecutivas vão trazer uma ideia de consequência, de modo que, de forma que, de maneira que. Aquelas conformativas, então, que vão dar uma ideia de conformidade, né? Uma coisa conforme a outra, né? Vão ser as palavrinhas ali, conforme, segundo, consoante, né? Seguindo, então, as finais, exprimem final, por quê, para quê. As proporcionais, né? Vão dar uma ideia de simultaneidade, à medida que, a proporção que, né? Eu vou dizer, à medida que alguma coisa está acontecendo. Aquelas temporais, então, né? Que vão dar uma ideia de tempo, antes que, depois que. E as integrantes, né? Que completam um sentido. São as palavrinhas que e a palavrinha se, certo? É bastante coisa, né, pessoal? Mas lá na apostila vocês têm mais detalhadas explicações. Podem aprofundar os seus estudos também vendo o conteúdo lá da apostila. Né? Por hoje seria isso, então, e até a próxima aula.